Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês o básico das operações de manipulação de lista, que seria a inserção e remoção de novos nós. Isso só pode acontecer, no caso de uma lista simplesmente encadeada, se você possui o ponteiro para o nó que antecede o local onde você quer realizar a operação. Eu vou explicar isso com bastante detalhe nesse vídeo. Okay? Voltando aqui, começando com o nosso desenho básico, nesse exemplo aqui, suponha que já foi criada uma lista chamada head no main, e ela aponta para a nossa famosa lista 1, 2, 3. Tá? E suponha que eu quero manter essa ordem. Deixa eu melhorar aqui essa lista da seguinte forma. Eu vou modificar aqui os elementos. Suponha que eu consigo criar uma lista já com elementos quaisquer. Eu tenho aqui 2, 4 e 6. Eu quero manter essa ordem e eu decidi inserir, por exemplo, o elemento 3 aqui. Para eu poder inserir o 3, eu tenho que parar, ou digamos assim, eu tenho que percorrer a lista e achar o nó que seria o sucessor do 3 para poder inserir ele antes. Então é como se eu tivesse algo assim, eu tenho que de alguma maneira identificar esse nó aqui, que é o primeiro nó cujo valor não é menor do que o que eu quero inserir, que é o 3. E a inserção teria que acontecer entre o 2 e o 4. Então deixa eu só tentar simbolizar isso de maneira mais clara. Então, suponha que nossa lista inicialmente era essa, 2, 4, 6. Só uma correção aqui que precisa ser feita. Eu quero inserir agora o elemento 3 nessa lista, de maneira a manter a ordem. Então, de alguma maneira, eu fiz uma mágica, algum tipo de função, e descobri que eu parei aqui, né, apontando para esse nó. Eu fiz um percorrimento e parei aqui. Vou chamar isso aqui de um ponto X aqui. Só que eu preciso inserir esse nó 3 antes do X. Ou seja, o que eu preciso que aconteça? Vamos colocar em azul o que a gente espera que aconteça. Que esse cara aponte para o 4 e que esse ponteiro aqui passe a apontar para o 3. Ou seja, eu vou modificar esse apontador aqui de maneira que fique 2, do 2 eu vou para o 3, do 3 eu vou para o 4 e do 4 eu vou para o 6 normalmente. Então eu quero fazer essa intervenção na lista, isso a gente chama de inserção. Inserção de um nó na lista. Nesse caso inicial, essa inserção é no meio da lista, mas depois a gente vai trabalhar nas exceções, que é quando a inserção é no final ou no começo, e verificar de que forma que essas situações extremas podem impactar essa solução geral que eu quero desenhar aqui com vocês. Tá? Então, de cara dá para notar que para eu poder fazer isso, eu preciso ter um ponteiro aqui. Eu preciso ter um ponteiro apontando para cá, chamado de prev, de forma que eu possa acessar o campo next desse nó 2. Se eu não tivesse o ponteiro, né, suponha que ele não exista, como era o caso antes, se eu tivesse só o ponteiro X, que eu parei quando eu achei o 4, eu não tenho como voltar para o anterior, porque uma lista simplesmente encadeada, ela só vai em uma direção. Então eu não posso voltar. Então a ideia é, eu preciso ter um ponteiro que aponte para esse nó anterior, que eu chamo de ponteiro prev, anterior, para que eu possa fazer o seguinte passo. Se for seguir aqui de novo a construção. O passo 1, digamos aqui que não foi executado quando foi executado em off, vocês não viram ser feito, seria esse daqui. Seria você... Então esse aqui seria o passo 1, que é alocar o novo nó que você quer inserir. Essa sequência é importante, não pode ser invertida na maioria das vezes. O passo 2 seria fazer esse nó 3 apontar para a lista. E o passo 3 seria a lista reconhecer que o nó 3 faz parte dela. Note que se eu tentar inverter o 2 e o 3, por exemplo, se aqui fosse o passo 2 e esse aqui fosse o passo 3, e eu não tivesse esse ponteiro X, porque eu parei no prev antes, eu tenho um problema. Porque na hora que eu fizer o nó 2 aponta para o 3, eu estou fazendo isso daqui, ó, boom. Se você notar, vamos supor, antes do nó 3 fazer isso daqui. Se eu fizer o 2 primeiro, eu fiz o 2 apontar para o 3 e perdi o 4 e o 6.
Imagina que isso aqui, que o heap é um oceano, e você tem 3 boias que antes estavam amarradas umas nas outras, através do campo next. Na hora que eu desfiz o next do 2 para o 4 e joguei a corda que estava amarrando o 2 no 4, eu joguei para amarrar no 3, o 4 saiu boiando a deriva junto com o 6. Eu perdi para sempre. É como se fosse algo assim, né? Não tem mais ninguém conectando com esse bloco de memória, ele pode ir embora livremente, não tem ninguém mais ligando para ele. E eu fiquei com a lista 2, 3, fim. Então, eu acabei inserindo no O3, mas eu perdi todo o resto da lista. Imagina que fosse uma lista com 500 mil elementos. Você perdeu todos os 499 mil elementos que vinham a seguir na lista. E isso a gente não quer que aconteça. É por esse motivo que a ordem é super importante. Então, só para a gente recapitular, a gente tinha antes aqui um ponteiro assim. Então, a ordem é, primeiro, você aloca, obviamente, né? Em segundo lugar, você faz o nó novo, reconhecer ou se conectar à lista original, ao 4. Como é que eu faço isso? Isso aqui seria o comando 2. Basta eu fazer, uma vez que eu tenho o N, né, que aponta para o nó 3, é fazer N seta next, que seria esse campo aqui, recebe, eu tenho que receber 80, né? Eu tenho que, no fundo, conseguir encaixar um 80 aqui. Como é que eu acho 80? O 80, lembre-se que o 80 está guardado aqui, né? Assim como o 430 está guardado aqui. O 80 é o prev next. Esse aqui não é o campo next. Então, fica fácil de ver assim, né? Então, o nnext, que é esse campo aqui, vai receber o prev seta next, que seria o 80. Assim, eu faço a conexão... Opa, desculpa, falei errado. O prev next é 80, exatamente, falei certo. Que é esse bloco de memória aqui. E aí, com isso, a minha seta agora faz sentido. Eu posso até melhorar essa seta, né? Para ficar claro que eu estou apontando para o começo do bloco. Eu vou só fazer ela assim, um pouco mais curvilínea aqui. Pronto. Então, com isso, a lista... Notem que a lista ainda não tomou ciência da existência do 3. Se por acaso eu congelasse agora, no passo 2, e fosse percorrer a lista, ela vai retornar 2, 4 e 6. O 3 ainda não faz parte, porque oficialmente isso aqui ainda não existe. Então, você está com essa situação aqui. O 3 se conectou à lista, mas o 2 não sabe que o 3 existe. É justamente esse o passo 3. Você vai fazer com que esse campo next aqui aponte para esse novo nó. Esse é o passo 3 na sequência. Então, aqui, só para deixar claro, foi o passo 2. O passo 3 é eu fazer prev next recebe n. Então, eu faço prev, que é o ponteiro em amarelo aqui. O campo next dele, que atualmente contém 80, vai ter que conter o quê? O valor que está em n, que é 512, que é esse bloco novo aqui. Então, eu estou fazendo isso daqui, apagando essa conexão que estava aqui em vermelho, fazendo a nova conexão e dizendo que aqui vai ficar 512, que é o novo bloco. E esse comando, o primeiro comando eu nem fiz aqui, mas ele é um comando que a gente já utilizou antes, seria eu fazer n recebe new node com o valor que foi passado para a função de inserção. Aqui no caso eu estou inserindo 3, né? Um 3 aqui, pronto. Esse seria o passo 1. Então, se eu executar esses comandos na sequência, primeiro criar o nó, segundo conectar o nó à lista na posição certa, e terceiro fazer a lista reconhecer que esse nó faz parte dela, eu tenho uma inserção na lista simplesmente encadeada. Tá? Então esses são os comandos que eu teria que executar: criação do nó, conexão do novo nó à lista e reconhecimento do novo nó na lista, alterando o anterior. Só que para isso tudo acontecer, eu preciso ter quem? Esse cara aqui. Eu preciso ter um ponteiro para o nó anterior ao local onde eu quero fazer a operação, no caso aqui, uma inserção. Okay? Então, marque bem essa informação. Eu preciso de um ponteiro anterior ao local de trabalho, onde vai ser realizada a inserção ou remoção. Então, vamos ver a seguir como é que seria a remoção. Okay? Suponha agora que a gente vai tratar da remoção. Então, a gente tem aqui a lista com os valores 2, 4, 6, e eu quero remover o elemento 4, de novo o elemento do meio, para poder mostrar uma estação básica em funcionamento.
eu tenho basicamente a mesma situação que eu tive com a inserção. Se eu tivesse um ponteiro apenas para o nó que eu quero remover o 4, eu não consigo fazer muita coisa, porque não tem como eu voltar para o 2. A partir do 4, eu preciso alterar, para poder a remoção funcionar, eu preciso fazer isso daqui. Ó. Eu preciso que esse campo next do 2 passe a apontar para o campo 6, fazendo o que a gente chama de bypass. Eu tenho que fazer um bypass para poder eliminar o 4. E depois apagar o 4, usar o comando delete. Essa é a operação de remoção. Então eu tenho que primeiro, antes de deletar, essa aqui seria o passo 2 e aqui seria o passo 1. Então o passo 1 é fazer um bypass para que ele aponte direto do 2 para o 4, de maneira que o 2 deixe de reconhecer o 4 está conectado na lista, mas não faz parte da sequência original. E o comando delete a seguir libera o bloco de memória para que o sistema operacional possa usar essa memória em outro processo, se assim desejar. Então, isso só é possível se eu tiver o ponteiro apontando para o prev. Então, deixa eu voltar aqui. Isso aqui não vai ser possível de ser feito por enquanto. Somente quando eu tiver esse ponteiro no prev, porque aí fica tudo mais fácil. Vamos de novo recapitular quais são os passos na sequência. Então, eu quero agora mostrar para vocês como é que eu vou fazer para remover o bloco 4. Então, para remover o 4, o primeiro passo que eu tenho que fazer, como a gente tinha discutido anteriormente, é fazer o bypass, que seria esse cara apontar para o 6. Isso aqui seria o passo 1. Eu chamei de bypass. Só que para ficar mais fácil e também para eu poder apagar o nó 4 posteriormente, eu preciso criar um ponteiro auxiliar. Por enquanto eu vou chamar aqui de target, que é esse daqui, target, que é o ponteiro que vai segurar o nó que vai ser removido. Porque eu estou numa espécie de sinuca de bico. Se eu der um delete, um prev next para apagar o 4, eu não tenho mais como achar o 430. Então, se eu apagar primeiro, como eu tinha feito no desenho anterior, eu perco o nó seguinte, que é o 6. Por outro lado, se eu fizer essa conexão aqui direta, sem ter ninguém segurando o 4, eu não tenho mais como acessar o 4, porque eu perdi essa informação aqui. Ó. Eu perdi essa informação. Aqui ficaria com o valor 430, né? E antes estava 80. Né? Então, eu perdi o acesso a 80. Então, vamos voltar. Aqui seria 80. O 80, por sua vez, se conecta ao seguinte. Então, vamos refazer aqui os passos. Eu não posso desconectar antes. Isso aqui vai se tornar o passo 2. Eu preciso fazer algo antes disso. Aqui vai passar a ser o passo 2, que é criar esse ponteiro para guardar o nó que eu quero remover, que seria o passo 1. Então, passo 1, guarda o endereço do nó que é para apagar. Passo 2, agora sim, faz o bypass do nó que eu quero remover. E o passo 3, vou colocar assim, seria o delete. Então, como é que seria a codificação disso? Vamos fazer aqui. O passo 1 seria criar um novo nó que vai receber o prev, suponho que ele já existe, seta next. Ou seja, o nó seguinte é o prev, que é o 4. Esse é o passo 1. O passo 2 é o bypass, que fica mais fácil, que agora eu tenho um target. Seria fazer prev, seta next, ou seja, o campo next do bloco apontado por prev tem que receber o endereço 430, que seria o target next. Target, campo next. Recebe, target, seta next. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou apagando esse 80 aqui e essa seta vermelha e colocando agora o endereço que está no target next, que é 430. Estou copiando para cá. Target next é o 430. E por último, seria o passo 3. Esse é o mais fácil de todos. É só eu fazer um delete target. Então isso faz com que esse bloco de memória aqui desapareça. Com isso eu fico somente com os elementos 2 e 6. E de 6 não vou para ninguém. Então essa é a operação genérica de remoção de um nó na lista.
deu para perceber que, tanto no caso da inserção quanto da remoção, eu preciso ter um ponteiro que aponta para o nó anterior, que eu chamei de prev em ambos os casos, tanto aqui quanto aqui seria o caso da inserção, eu precisei desse ponteiro para cá. Então dá para perceber que é importante que eu ache o local de inserção ou remoção, mas que eu tenha um ponteiro que aponte para o nó anterior. Então no próximo vídeo eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso usando um conceito de um bidente. Em vez de usar um tridente, que são 3, eu estou usando um bidente, então é como se fosse um garfo que só tem 2 dentes, e eu vou navegar na lista com esse garfo. Sempre que eu for navegar, eu vou mover os 2 ponteiros simultaneamente, porque não dá para ser simultâneo, porque não é uma computação paralela, mas eu vou mover os 2 em conjunto. Quando um vai para frente, o outro vem atrás. Então, com isso, eu vou ter um ponteiro apontando no nó alvo da operação, seja ela remoção ou inserção, e um ponteiro no nó anterior do nó que vai ser removido ou inserido, que seria o prev dos nossos desenhos aqui. Ok?